Hoje, 31 de agosto de 2024, como o tempo passa rapidamente. Jesus, certa feita, declarou que os dias seriam abreviados porque, em tese, a humanidade não suportaria. E estamos chegando realmente a este momento. Tudo está se transformando rapidamente e as pessoas estão perdendo o raciocínio, estão cada vez mais com suas mentes cauterizadas. Isso, para aqueles que não creem em Deus, é uma coisa natural. Para os que creem em Deus, porém destituídos da verdade, eles ficam numa berlinda, como se fosse uma gangorra, sobe e desce. E para aqueles que são firmes, são de Deus mesmo, eles sofrem, e aí a abreviação dos dias. Nós estamos fazendo estudos no Evangelho segundo João, e hoje nós estamos no capítulo 3, dos versículos 22 ao 25. O que nós vemos nestes versículos? Depois que Jesus fala com Nicodemos, é que nós vamos estudar a sequência. Antes, porém, desejo a todos que o Senhor Deus derrame paz, saúde, força, consolo, perseverança, sabedoria em cada instante da vida, porque nós vivemos um dia bem, outro dia triste, outro dia enfermo, outro dia sadio, e assim nós temos uma vida que ela sofre mutações diárias. Por isso, os meus votos que Deus esteja abençoando a todos. Queremos ressaltar mais uma vez que estes vídeos que estão sendo publicados é para a honra e glória do nosso Senhor. Só Ele merece esta honra e glória. Se você gosta de partilhar a palavra de Deus, você pode se inscrever no meu canal, compartilhar, comentar, não importa. E entrando no assunto do estudo, o versículo 22 nos diz assim: depois disto, parece, Jesus acabara de falar com Nicodemos, aí ele tem uma sequência. Por isso, depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia e ali permaneceu com eles e batizava. Depois disso, como já ressaltamos, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia. Terminado o diálogo com Nicodemos, Jesus partiu para a terra da Judeia, região onde João Batista batizava e chamava os judeus ao arrependimento. E Jesus permaneceu lá. Por lá, não diz quantos dias. E também batizava. E batizava. Uma afirmação que Jesus batizava. Se olharmos atentamente para a concordância, veremos que não eram os discípulos de Jesus que batizavam. A expressão é: ali permaneceu com eles, ou seja, com os discípulos, e batizavam, não é? E batizavam. Indica claramente que Jesus era quem batizava. Já ouvi afirmações que Jesus a ninguém batizou, porém não encontro outro entendimento além da afirmação aqui exposta. Em nenhum lugar na palavra também encontro que Jesus não batizou. Versículo 23. Ora, João estava também batizando em Enom,
perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo que era batizado. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim. No verso 23 do capítulo 1, João declara que o batismo dele era com água, porém o de Jesus seria com o Espírito Santo. Portanto, mesmo que Jesus estivesse batizando com água, seria um batismo acima daquele que João estava realizando. Porque havia ali muitas águas. Muitos usam esta expressão para defender o batismo por imersão. Porém, em nenhum lugar da palavra de Deus diz que emergiam as pessoas durante o batismo. Pelo contrário, a promessa do batismo com água após a salvação é por aspersão, o que significa se molhar com pequenas gotas de qualquer líquido, borrifar-se, orvalhar-se, respingar. No original, ato de espalhar água em forma de chuva. A exemplo do sangue de Cristo, que é derramado sobre todos os eleitos. Podemos confrontar isso com o Êxodo 29, versículo 4, quando da purificação do sacerdote deveria ser lavado com água à porta da tenda, e lá não havia rio para mergulhar. Em todos os rituais de consagração, a palavra é derramar. Pode confrontar mais um texto, Levíticos 8, 5 a 12. Poderíamos citar mais textos, porém, quando o Senhor profetiza sobre a salvação em Cristo, fala em aspergir ou derramar água, que é a mesma coisa. E água pura sobre o eleito para a salvação, conforme Ezequiel 36, 25 e outros. Muitos pregam que batizados ou mergulhados em água já estão salvos. As Escrituras nos diz que sem arrependimento ou derramamento de sangue não há salvação. Isso está em Hebreus. Por isso, no dia de Pentecostes, em Atos 2, após o discurso espiritual de Pedro, e eles ouvindo a verdade, seus corações foram compungidos pelo Espírito Santo e interrogaram a Pedro: o que fazer? Entenderam que estavam perdidos. E ali só tinham judeus. A resposta foi: arrependei-vos, conforme versos 38 e 39. Primeiro o arrependimento dos que foram compungidos ou são compungidos pelo Espírito. Depois o batismo. E para lá concorreu o povo e era batizado. João ainda não tinha sido encarcerado, conforme o verso 24, pois ainda não havia completado sua missão. Ele continuava a batizar. Isso continuaria até o momento em que ele envia discípulos já encarcerados a perguntar para Jesus sobre seus feitos, conforme Mateus 11. Aí no verso 24 temos: pois João ainda não tinha sido encarcerado, confirmando aquilo que já dissemos. Apenas uma continuação do versículo 23. Conforme já explicamos, não deixou de batizar, a não ser depois da prisão. Versículo 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Entre os discípulos de João e um judeu. Surge um judeu questionando sobre a purificação. Precisamos lembrar que para eles os rituais tradicionais é que purificavam. Porém, como já falamos em outros vídeos, haviam se esquecido das leis espirituais e se apegavam apenas aos rituais que eram realizados para a satisfação da própria carne. Suscitou-se uma contenda com respeito à purificação.
um questionamento sobre a purificação, limpeza, uma controvérsia por causa dos rituais, como já citados. Os judeus não aceitavam que suas tradições fossem quebradas, porque eles não entendiam. Lembre-se de Nicodemos, que apesar de ser doutor da lei, não entendia sobre o novo nascimento e a ação do Espírito Santo sobre aqueles a quem o Pai predestinou. No próximo estudo, veremos, dos versos 26 a 30, o que é uma sequência natural, porém, não queremos estender muito o vídeo. Vamos comentar estes versículos 22 a 25. Algumas questões, como por exemplo, sobre o batismo. Muitos usam algumas frases e textos que não falam propriamente do batismo com água, para defender suas interpretações sobre batismo invencionista ou a salvação pelo batismo. Não são capazes de contextualizar por não entenderem a palavra ou por não se submeterem ao poder soberano do Senhor e em toda a sua plenitude. Querem sempre colocar o ser humano em evidência, sempre uma ação humana. Temos ainda a questão da salvação, que muitos afirmam que é conseguida pelo batismo por imersão, anulando desta forma o poder do Senhor quanto ao novo nascimento e o total valor do sacrifício de Cristo, desde que este sacrifício está dependendo apenas da ação humana. Se o homem não se decidir, se o homem, sempre o homem, quer dizer, o poder de Cristo está limitado à ação e à vontade humana. Isto para mim é uma aberração, porque o poder soberano é do Senhor. E Ele age onde quer, como quer, de acordo com sua justiça e amor. Temos ainda judeus entre os discípulos de João causando polêmicas sobre a purificação, pois eles não entendiam que os rituais de sacrifícios tradicionais eram os que eles entendiam, aliás, que os rituais de sacrifícios tradicionais eram os que promoviam a purificação, e não a mudança interior, a mudança de mente e coração em relação à adoração a Deus. Também na atualidade, na igreja, na nova dispensação, né, muitos estão nos rituais e trabalhos exteriores, afadigados com muitas tarefas e pensando e calculando e imaginando, que se tornam tradições na igreja. Porém, destituídos da verdade, parece verdade, aquilo que está escrito em Timóteo. Tem aparência, mas negam a eficácia. Se analisarmos a maioria dos cânticos atuais, quantos seriam aprovados pela palavra de Deus? Tudo que não está de acordo com a palavra de Deus, né, não é aceito por Deus. Se atentarmos para o que Deus fala por meio do profeta Amós no capítulo 5, 21 a 24, e Miqueias 6, 6 a 8, nestes textos é declarado como devemos nos apresentar em culto perante o Senhor. Guarda o teu pé, não seja precipitado. Resta nos perguntar, como estamos nós cultuando a Deus? Estamos nos embalos das inovações ou de acordo com a palavra de Deus? Estamos em espírito e em verdade? Estamos realizando cultos para agradar as pessoas ou para ser agradável a Deus, louvor e honra e glória a Ele? Como estamos nos comportando na casa do Senhor? Pense nisso. Deus te abençoe.